Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Aqui Ezequiel Cordeiro. Ultimamente estão surgindo muitas acusações contra a igreja. Estão responsabilizando as igrejas pelo aumento de mortes. O New York Times, jornal lá dos Estados Unidos, denunciou em sua página que os evangélicos são culpados pela propagação do coronavírus. Lula também criticou os evangélicos, dizendo que são negacionistas, e acusou as igrejas de provocar um aumento no número de mortes. E o que diz a Organização Mundial da Saúde? OMS alerta que eventos religiosos ajudam na proliferação. A especialista da Organização Mundial da Saúde, Maria Van Kerkhove, afirmou que muitos países que têm tido sucesso no combate à Covid estão vendo um aumento no número de casos devido a eventos religiosos. É isso mesmo que os cientistas da Organização Mundial da Saúde estão dizendo. Assista ao vídeo que postei, a imagem da besta, onde eu falo sobre um governo mundial governado pela inteligência artificial e cientistas. Sim, o mundo já está sendo dirigido pela ciência e inteligência artificial. É por isso que quem não segue as regras de saúde, é negacionista da ciência. Então, o que diz a ciência sobre cultos? Ambientes fechados, pouca ventilação, amplo contato entre fiéis, uso compartilhado de objetos, cantos litúrgicos. Elementos como esses são comuns em celebrações religiosas, mas no contexto da pandemia de Covid, que vem assolando o mundo, podem representar também um coquetel explosivo para a disseminação da doença, causando mais infecções e, portanto, mais mortes. Celebrações religiosas são ambientes de alto risco. Temos vários relatos de surtos originados em locais de culto, não somente por serem ambientes fechados, mas também pelas atividades desenvolvidas, como orações, corais, canto, que propiciam liberação de partículas virais no ar, explica os cientistas. Então não adianta os líderes religiosos brigarem para manter templos abertos. O Supremo Tribunal Federal irá tomar suas decisões a partir da ciência. É o ponto de vista epidemiológico que define a reabertura de igrejas. Já foi decidido por 9-2 no Supremo Tribunal Federal que estados e municípios podem vetar cultos. O ministro relator Gilmar Mendes votou nesta quarta-feira contra a abertura de igrejas e templos. A ministra Carmen Lúcia disse que inverteu o sentido da fé como defendida pelos bolsonaristas fanáticos e afirmou que o fechamento dos templos aos cultos presenciais é uma necessidade em nome da fé na ciência. Fé na ciência. O direito à saúde é uma expressão do direito à vida, completou. Então, irmãos, estão dizendo que bolsonaristas são fanáticos e são negacionistas da ciência. Eu não vou negar que alguns estão aproveitando o momento da crise como uma oportunidade para perseguir a igreja. Mas só que tem uma diferença: fechar templos como medida sanitária temporariamente não pode ser considerado perseguição. Como eu falei no vídeo, templo fechado, igreja aberta. Templo fechado não significa igreja aberta, igreja fechada. Os cristãos podem muito bem cultuarem em suas casas. No início da pandemia, líderes evangélicos afirmaram que pandemia é coisa de Satanás, que o coronavírus é a coroa do diabo e por aí vai.
São inúmeros os posicionamentos de pastores, bispos e apóstolos, principalmente líderes que pregam a teologia da prosperidade. No entanto, o vírus entrou na igreja, muitos fiéis e pastores se infectaram e muitos já se foram. A briga de pastores para manter templos abertos tem um motivo. O principal motivo é a arrecadação. E não sou eu que estou dizendo, eles mesmos estão afirmando. Líderes religiosos avaliam que restrições à presença em cultos e missas e impossibilidade de realização de eventos provocaram perda de arrecadação. Se fosse só por causa do dízimo, que é a base para a manutenção da igreja, não seria problema, porque os fiéis fazem doações online ou até deixam o envelope na porta da igreja quando não há cultos. Mas, na realidade, houve perda de receita com eventos como congressos, shows gospel, campanhas que arrecadam muito mais que dízimos. Pastores estão desesperados porque a igreja tem muita despesa com funcionários, aluguéis e altíssimo salário de pastor-presidente. Mas uma coisa que muitos não sabem é que líderes religiosos têm parceria com juristas evangélicos para os protegerem. A ANAJURE, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, é uma entidade brasileira com atuação nacional e internacional, composta por juristas evangélicos. Esses advogados têm como lema a defesa das liberdades civis fundamentais e, em especial, a liberdade religiosa. Esses juristas têm parcerias com lideranças religiosas. Diferente da igreja primitiva, onde os apóstolos eram perseguidos pela sua fé, os líderes da igreja moderna têm advogados para os defender. Na ocasião, esses advogados tumultuaram o julgamento citando a Bíblia. Segundo Moraes, algumas passagens da participação desses advogados foram inacreditáveis num momento em que o país chega a 4.000 mortos por dia. Em alguns momentos me pareceu que estamos julgando um decreto criminalizando alguma religião específica, algum decreto perseguindo religiosos, determinando a prisão de pastores, de padres, algum decreto proibindo totalmente qualquer tipo de assistência religiosa específica. Tem muitos líderes nervosos e apavorados por terem que fechar o templo temporariamente e falam que é perseguição religiosa. Mas, como disse Moraes, não estamos perseguindo religiosos, decretando a prisão de pastores e padres. Eu diria que alguns trechos foram realmente inacreditáveis de serem ouvidos no momento em que o país chega a quase 400.000 mortos pela Covid-19. É verdade, realmente perseguição é o que os apóstolos enfrentavam, onde eram mortos por professarem sua fé em Jesus. Sem os conhecimentos científicos atuais, nas grandes epidemias, nas pestes, mesmo na Idade Média, os grandes líderes religiosos à época defenderam, no momento das pandemias, o fechamento de igrejas, defenderam a necessidade de isolamento, defenderam a transformação de igrejas e templos em hospitais. Os grandes líderes religiosos à época, mesmo, repito, sem os grandes conhecimentos científicos e técnicos, verificaram que a verdadeira religião, a verdadeira liberdade religiosa é assistência ao próximo, e encorajavam os religiosos a procurarem os hospitais, a irem nas casas para evitar aglomerações. Jesus disse: bem-aventurados são os que sofrem perseguição. Conheço alguns youtubers que foram processados por criticarem líder evangélico.
Então tomem cuidado quando for criticar algum líder religioso. Não porque Deus vai te castigar, mas porque pastores têm advogados. Eu fico por aqui. Deixe seu comentário, clique em gostei para nos ajudar. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.